Bom, já vou trazer daqui a pouquinho aqui o Zé Maria Trindade e também o Cláudio Dantas, nossos comentaristas de política lá em Brasília. E a gente vai debater dois assuntos aqui, logo na abertura, aqui no começo do Prós e Contras de hoje. Primeiramente, a questão do novo projeto de fake news. Finalmente, temos um texto. Você se lembra que o regime de urgência já foi aprovado lá atrás, nessa semana, vai ser votado provavelmente esse mérito na próxima terça ou quarta-feira na Câmara dos Deputados. Só que a grande pergunta é, embora se tenha um texto e ele parece que melhor do que antes, mas ainda muito ruim do ponto de vista do regramento que já existe, o que são exatamente as notícias falsas? Como é que alguém vai estabelecer que você falou uma notícia falsa e o outro não? Vou lembrar aqui alguns casos. Aqui, já posso trazer o Zé Maria? Tá aqui, Zé Maria tá no estúdio, exatamente, e também o Cláudio Dantas está lá no plenário do Congresso. Senhores, sejam bem-vindos. Dantas, boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Zé. Zé Maria Trindade já apresentado aí também pelo Dantas, bem-vindo mais uma vez. Só vou fazer menção aqui à questão do projeto das fake news. O que chama atenção é, de novo, como é que alguém vai julgar se a gente não tem estabelecido o que é uma notícia falsa? E, obviamente, se eu pegar em casos aqui recentes. Lá em 2002, o TSE, a gente se lembra que foi extremamente tensa a relação, censurou uma fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente também da Justiça Eleitoral, Marco Aurélio Mello, quando ele explicava da forma que Marco Aurélio costuma fazer, que o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva não havia sido absolvido, mas que seus processos apenas teriam de recomeçar em outra instância da Justiça, o que era só um fato. Houve uma censura por parte do TSE. Depois, a ministra Carmen Lúcia, vocês também se lembram lá, ela disse que a censura prévia ela era completamente contra, mas que naquele caso específico, que é exatamente de um filme que nem tinha sido lançado sobre a Nicarágua, também, naquele momento, a censura poderia acontecer. Bom, como é que é a censura prévia, agora pode, depois não pode? Outra coisa, o ministro Lewandowski chamou de desordem informacional, também uma outra questão de um site pró-Bolsonaro que teve um vídeo vetado antes de ser lançado, inclusive. E vocês se lembram um caso que também me chamou a atenção, nós tratamos desse aqui, Marcos Cintra, economista brilhante, acadêmico muito, inclusive, invejado. Ele levantou dúvidas e queria só esclarecimentos do TSE em relação à legislação eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar, inclusive, as redes sociais dele. Dantas, eu vou começar contigo. O que vai ser votado e qual a perspectiva desse novo texto de fake news lá no Congresso na semana que vem? Porque agora, finalmente, temos um texto, ainda muito ruim, no meu entender, pelo que eu pude ler do projeto. Mas, enfim, como é que a Câmara vai receber isso? Piotr, o projeto é menos ruim, porque esse texto final que o Orlando Silva entregou, ele retirou a tal da entidade autônoma fiscalizadora, que era esse conselho de fiscalização do que é desinformação, do que não é, ou seja, da aplicação da lei. É um Ministério da Verdade, né? Então, houve muita pressão, o Orlando Silva retirou isso do texto, e o que melhorou um bocadinho o texto. Mas há o risco desse artigo voltar numa emenda de plenário, tá? Muita gente não está percebendo a jogada. Nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes. Esse é o grande problema quando o Arthur Lira não faz com que um texto, uma nova lei, passe por todo o rito legislativo, né? Saiu aí do grupo de trabalho, saiu das mãos do relator e vai direto para o plenário. Lá no plenário, o que eles vão fazer? O que está sendo preparado? Uma série de emendas, inclusive emendas que contém as sugestões feitas pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes, que tornam o texto final, tornarão, caso aprovadas, o texto final ainda pior, ainda mais draconiano, porque vai repetir, vai institucionalizar aquele sistema, aquele fast track usado pelo Moraes durante a campanha, de tirar conteúdo do ar, sem avisar sem notificar ninguém, sem avisar o autor, vai lá e tira do ar, classifica de fake news e acabou. Então, esse texto entregue ontem à noite, protocolado pelo Orlando Silva, é menos pior, um pouquinho melhor, mas ele pode voltar a piorar lá no plenário, na terça-feira, quando está prevista a votação. Ou seja, o que é menos ruim pode ficar pior com essas emendas. Zé Maria Trindade, deixa eu te trazer para esse debate, a gente já vai falar do poder de Arthur Lira já, mas vamos lá. Você acha que o Congresso vai ter, especificamente nesse caso, a Câmara dos Deputados, vai reagir como? O que você tem ouvido nos bastidores? Pois é, uma determinação de regulamentar esse assunto. Primeiro, porque o Supremo pressiona.
se vocês não regulamentarem, nós o faremos. Então, isso é uma pressão sem tamanho. Depois mandou as suas próprias ideias, algumas incorporadas ao novo projeto, né? O fim desse órgão, deste conselho, desta coisa chamada Comissão da Verdade, já é um grande avanço. A regulamentação e o acompanhamento fica para a Justiça ou para a Anatel, que já faz esse trabalho com os veículos de comunicação. A Anatel já acompanha os veículos de comunicação. E a história desse projeto é que parte de uma meia-verdade. É uma novidade, é um mundo novo da comunicação, a internet está se transformando numa terra sem lei e precisa de algum nível de regulamentação. Mas a Constituição já define liberdade de expressão, vetado o anonimato. É só identificar. Piotr, é preciso regulamentar sim. Eu não posso admitir como natural um mundo de comunicação onde eu não tenho nenhuma página no Instagram e eu abro lá, tem 5 páginas, José Maria Trindade, com minha fotografia, usando meu nome, e eu não sei quem que é nem quem que foi. Isso está errado? Isso está errado, é preciso sim regulamentar. Agora, vetar, censurar, nunca. E vou te dizer, está acontecendo, é um trabalho de bastidor, um trabalho de formiguinha. Cada estado, um coordenador. O apoio dos pastores evangélicos e religiosos está colocando em dificuldade esse projeto. Me dizem, Piotr, que hoje não passaria. Hoje não passaria. Estamos numa sexta-feira. Essa votação deve acontecer, se tudo correr bem, na terça ou na quarta. Dantas, vou voltar a você. O Zé Maria fez aí menção à questão da pressão do Supremo para que se regulamente, porque sem regulamentação a gente viu o Supremo e o TSE tomar decisões ao arrepio da Constituição Federal, que também não deveria, porque a Constituição é clara no que ela diz em vários aspectos. Não há porquê, porque não tem regulamentação específica para isso. Mas não está se usando aí uma boa intenção, ou seja, regulamentar algo novo, que obviamente precisa de regulamentação, para passar um saco de maldades também em relação a se censurar a liberdade de expressão, a se ter censura prévia, que tudo isso é claro no texto constitucional, é proibido, é vedado pela Constituição. É isso aí, Piotr. Olha, o PT, ele já tem ali no seu DNA, na sua essência, essa vontade de regulamentar a imprensa. Desde o primeiro mandato do Lula, o próprio Lula tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo, tentou colocar a mão no setor para poder dizer o que pode e o que não pode ser publicado. Essa ideia lá atrás acabou sendo rejeitada, inclusive com a mobilização dos próprios veículos. Dessa vez, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Por quê? Porque o STF se envolveu nessa discussão desde a campanha, a partir do TSE, e também os veículos, vários grandes veículos estão preocupados, estão interessados em alguns artigos ali desse texto do Orlando Silva que garantem um share, né, do custo, da publicidade ali que é veiculada em função do conteúdo ou o pagamento pelo conteúdo jornalístico que é distribuído pelas plataformas. Mas isso aí é como aquele queijinho que você coloca na ratoeira. O rato está indo lá com a fome para pegar o queijo e vai acabar com a cabeça presa lá e decepada. Tá, deixa eu pegar essa figura de linguagem do Dantas, ô Zé. E aquele artigo que foi incluído ali, que na verdade é simplesmente redundante, que livraria todos os parlamentares de punições pelos que eles publicarem nas redes sociais, sendo que eles já têm um artigo constitucional que dá a eles a imunidade parlamentar pelo que dizem, pelo que falam, pelo que escrevem e pelo que votam, da forma como votam. Isso não pode mudar essa base contrária a esse projeto? Não, são duas exceções aí para ganhar votos. Uma é essa exceção para os próprios parlamentares, né, legislando em causa própria, como você disse, não precisam. E outra é a liberdade religiosa, ou seja, pastores, padres, né, não seriam, vamos dizer, condenados em caso de fazerem discurso de ódio. Alguns pastores me mostraram assim, várias passagens da Bíblia que poderiam ser consideradas como mensagem de ódio e vetados, né, por esta lei. Então, veja bem, querendo reescrever a Bíblia. Então, na verdade, os parlamentares não divulgam, vamos dizer, não viralizam, mas são os eleitores. Sim. Então, não adianta o parlamentar publicar se os eleitores não podem replicar, né? É isso que eles pensam. Tá, vamos lá. Então, para falar do poder de Arthur Lira, como é que ele deve
digamos, como é que ele deve andar com esse projeto na próxima terça ou quarta-feira? Ele vai influenciar diretamente para o texto mais draconiano passar ou ele vai ceder a esses apelos de quem está sendo bastante contrário em relação ao projeto? Dantas. Me disseram perdão, Zé, que pois não, Zé, Arthur depois o Lira Dantas. está fazendo uma avaliação. Me disseram que o Arthur Lira está fazendo uma avaliação e não coloca em plenário na terça-feira se sentir ali a possibilidade de uma derrota. Conversei com parlamentares que me mostraram que o Arthur Lira é o poderoso, né, mas que não é bem assim e que ele pode perder. Então, ele está avaliando com muito cuidado, né, essa situação. O Arthur Lira está crescendo demais e incomoda o governo. O Tancredo, na sua sapiência política, dizia o seguinte: você não pode ser tão aliado de alguém que não possa tê-lo no futuro como adversário. Também não pode ter um adversário que não possa tê-lo como aliado. Esse poder do Arthur Lira, que é o poder formal de presidente da Câmara, somado a um poder informal de influente demais no Congresso. Sim. Isso é muito perigoso para o governo, viu? O Dantas, mas a pressa do Arthur Lira em colocar isso logo direto à votação, sem passar pelas comissões, de alguma forma atende o desejo do governo de, digamos, ter controle sobre as mídias sociais. É um jogo duplo ou é um desejo dele próprio? Na verdade, é um desejo de um consórcio, né? Esse consórcio inclui interesses de parte do judiciário, inclui interesses de parte da grande mídia e inclui interesses próprios do Arthur Lira, que acaba se beneficiando desta relação quando ele faz avançar algum projeto de interesses desses poderosos, né? A gente não pode criar uma relação direta entre nem ilações, fazer ilações, mas o Arthur Lira acabou de ser beneficiado no STJ por uma decisão que vai livrá-lo de um processo de improbidade administrativa. Isso, naturalmente, dá ao Arthur Lira uma sensação de conforto, o conforto para atuar em prol de várias determinadas agendas, né? Então, assim, é muito complicado isso. O Zé notou muito bem, o Arthur Lira, ele está ficando muito forte, ele já está muito forte. Na verdade, o Arthur Lira, com essa estratégia dos blocões, ele hoje se coloca quando ele quer, como governo ou quando ele quer como oposição, né? Então, ele praticamente é da onde está, de fato, emanando o poder principal, o poder político no país hoje. Não é do Palácio do Planalto, é da presidência da Câmara dos Deputados. Claro que quando mais alto você vai, mais chance você tem de cair e levar um grande tombo, né? Então, assim, agora, essa agenda, ela parece que já está encaminhada. Esse tombo, só quem poderá dar no Arthur Lira são os parlamentares. O problema é que o Arthur Lira conseguiu criar uma relação com eles, com a formação desses blocos e com promessas de liberação de verbas pelo Executivo e também de espaço na máquina pública que garantem essa aliança, pelo menos a fisiológica. Dantas, obrigado. Zé Maria Trindade. Bom, já nos anteciparam aqui como é que vai ser a discussão de vários assuntos na semana que vem, lá no Congresso Nacional, esse especificamente da lei das fake news, em relação à votação que deve acontecer na terça ou na quarta, dependendo ali do apoio. Senhores, muito obrigado. Voltamos a conversar na semana que vem, então.